Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Oi, espero que você esteja bem. Nesse vídeo eu vou estar te ensinando a baixar o VS Code, que é a plataforma para poder trabalhar com os códigos, e como você montar seu primeiro website bem fácil com HTML, CSS, JavaScript. Vou estar fazendo um projeto que é um site básico do Homem-Aranha e espero que vocês gostem. Então aqui no nosso navegador, a gente vai pesquisar por VS Code. Clica no primeiro link, clica aqui em download para aparecer todas as opções possíveis de download. No meu caso eu sou Windows, então vou clicar em Windows. Mas se você for Linux tem esses dois, ou se for no Mac é só clicar. Só esperar o download acontecer aqui, bem rapidinho. E assim que terminar, dá double clique aqui. Já instalei outras vezes, mas desinstalei para instalar junto com vocês. Pode dar double clique. Aí aqui vai abrir essa janelinha, só clicar em aceito o acordo. Dá um avançar. Pode avançar aqui. Pode avançar. E eu gosto sempre de criar uma tela na área de trabalho. Deixo esses dois últimos atualizados. Liberar, porque o PF para adicionar aqui embaixo. E esses dois não precisa. Pode clicar em avançar e instalar. Vou pausar o vídeo aqui para não ficar muito longo para vocês. Assim que instalado, eu pesquisar VS Code aqui, já aparece Visual Studio Code. Vamos abrir. E aqui temos a interface base do nosso VS Code. Antes de começar a trabalhar com ele, eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho. Sei lá, chamar de website. Você vai entender o porquê. Cara, no VS Code tem tanta opção de abrir um arquivo quanto abrir uma pasta. Normalmente, quando a gente for fazer sites, esse tipo de coisa, a gente vai trabalhar com mais de um arquivo. Então, tipo, a gente vai interligar eles. No caso, aqui a gente vai trabalhar com três: HTML, CSS e JavaScript. Então, a gente vai querer ter uma pasta que tem os três ligados. Então, a gente vai aqui na nossa área de trabalho, abrir o website e beleza, abrimos. Pode clicar em Yes Trust e beleza. Aqui a gente não tem nada, né? Só tem a pasta aberta. E antes de a gente começar a trabalhar com isso, vou falar um pouquinho para vocês uma coisa muito importante do VS Code. O VS Code ele tem algo muito importante, muito bom, são as extensões. Sem elas você praticamente fica muito difícil de você rodar as coisas que você quer. Então, tipo, as extensões tem diversas extensões, elas servem para várias coisas, tanto de mudar o tema, deixar o próprio VS Code com uma cor diferente, quanto te auxiliar com produtividade. E aqui eu vou passar para vocês algumas que eu acho que são tipo bem essenciais assim para você trabalhar. E a primeira que eu gosto muito é o Live Preview, que basicamente ele deixa você ver todas as atualizações que você faz no site no momento que você está fazendo as alterações no programa, no código. Todas já estão instaladas, que eu tinha instalado antes, mas eu vou mostrar todas na prática. Agora temos o Live Server, estava aparecendo ali embaixo também, que é basicamente o Live Preview, só que você, quando clica no Live Server, ele vai abrir uma pasta, uma página no Google. Que o que acontece? O Live Preview ele é no próprio VS Code. Quando você trabalha com o Live Server, ele abre no Google. E parecido com o Live Server, temos o Five Server que faz a mesma coisa. E eu tô usando mais o Five Server porque eu acho que ele tá sendo um pouco mais rápido que o Live Server, mas pra mim tanto faz qualquer um que você usar. Agora tem esse Code Snap que também é bem importante. Ele tira prints do código. Provavelmente você já deve ter visto alguma print assim. E é através dessa extensão. Você vai selecionar a linha de código que você quer, clicar no Code Snap e ele vai tirar essa print. Eu vou mostrar para vocês também quando a gente tiver. E um que eu gosto bastante é o tema do Drácula, mas o tema é bem pessoal. Eu gosto muito desse tema, gosto muito do tema do GitHub também. Esse tema do Dark High esse Dark Dimmer, eu gosto muito dele. E cara, você programa com qual que você preferir. Aqui eu vou usar o Drácula, mas tanto faz, isso é só visual. E uma extensão que eu gosto bastante também é o do Pokémon. Essa extensão é bem inútil assim, tipo, você não vai usar essa extensão pra nada. Mas ela fica bonitinha no site, na própria. No VS Code, né? Você vai usar escrever aqui, quando você baixa a extensão do Pokémon, você escreve aqui. Deixa eu lembrar como funciona ela na real. Aqui você vai clicar com Ctrl Shift P, pesquisar por Pokémon.
Start Pokémon, aqui você pode adicionar o que você quiser. Então eu vou clicar em Start Pokémon Coding Session, vai aparecer aqui embaixo. E aí se você clicar em adicionar, você pode escolher a geração, você pode escolher qual Pokémon que você quer. Então aqui eu gosto muito de Charizard, vou adicionar um Charizard ali embaixo, vai ficar bonitinho aqui, ó, já tem um Bulbasauro. E eu vou adicionar também Ctrl+P novamente, Pokémon. A gente vai adicionar aqui, clicando, e vou adicionar um Gengar aqui, eu gosto muito do Gengar. E é isso, clicamos e fica bonitinho enquanto a gente está programando. Cara, é só visual isso daqui, né? Não é bem inútil de falar sinceramente, não muda nada, mas beleza. É o código, né? Então, como eu tinha dito, é importante criar uma pasta, porque aqui dentro dessa pasta a gente vai ter 3 arquivos, né? Então, para você criar um arquivo, você vai aqui em cima, New File, o meu tá em inglês, mas vai estar um novo arquivo. Você vai clicar nele e aqui é muito importante. Você tem que colocar o nome, ponto, qual que é a linguagem que você vai trabalhar. Então, tipo aqui, a gente vai criar o nome, eu vou dar nome de página, ponto HTML. Tem que ter esse ponto HTML, vai aparecer o símbolozinho aqui, então significa que já está reconhecendo essa linguagem. Aí que eu vou colocar estilo.css, então aparece novamente o símbolozinho, significa que está reconhecendo como a linguagem CSS. E vamos colocar logica.js, que é o para JavaScript. Então é importante lembrar esses três: .html para ser um arquivo HTML, .js para ser um arquivo JavaScript e .css para ser um arquivo CSS de estilo. O nome em si não importa muito aqui antes do ponto, o que realmente importa é você colocar certinho essa extensão. Então, na linguagem, no HTML, eu vou dar uma exclamação, que é algo do VS Code, que já cria para você a estrutura do HTML, tanto o head quanto o body. O head é, na real, as configurações que você vai ter e a parte de cima do site, então aqui no caso seria o head, por exemplo, e as configurações internas. E o body é todo o site em si. O HTML ele é responsável por fazer a estrutura do site. Então, tipo, todas as escritas, todos os textos, as imagens, botões, inputs, tudo que está ali no site é feito pelo HTML. Ele estrutura o site, mas ele estrutura de uma forma bem básica. Então, tipo, ele só vai estar adicionando os textos, adicionando os botões, as imagens, de forma feia. Então, tipo, só vai adicionar. A estrutura é tipo os ossos do corpo ali. Enquanto isso, o CSS ele é responsável por fazer todo o estilo. Tanto que eu nomeei o nome de estilo.css, porque é o CSS que vai deixar o site bonito. Então você vai ter toda a estrutura feita por HTML e você vai querer estilizar ele pelo CSS. Então aqui que você vai colocar cor, colocar animação, colocar borda, fazer tudo o que você quiser fazer, você pode com o CSS deixar o site muito bonito. Então eu estou pegando até o Visual Studio Code, que o site dele, como para mostrar para vocês. Então aqui é HTML, é um input, um botão, várias coisas, só que ele deixa bonito essas cores através de CSS. Quando a gente passa o mouse aqui por cima, faz essa corzinha diferente por causa do CSS. Aqui é azul por causa do CSS. Quando a gente começa a digitar aqui, é CSS, tudo isso daqui, essa beleza do site. E por fim, eu coloquei até o nome, fica meio explícito, logica.js, porque é aqui que vai ter a lógica. Quando você trabalha com só HTML e CSS, você vai ter um site, você em si vai conseguir usar esse site, mas ele não vai ter lógica nenhuma. Então, tipo assim, esse Search Docs, eu posso pesquisar várias coisas aqui, só que se eu só tiver o CSS e HTML, não vai retornar nada para mim, porque o site não vai ter nenhuma lógica. Toda a lógica por trás do site acontece pelo JavaScript. É ele que faz essa interface entre o usuário e a máquina, ele que faz essa lógica acontecer. Então, tipo, esse botão aqui, que muda a cor do site, é por JavaScript. Você vai clicar e tem uma lógica para mudar a cor do site. Então você pode fazer muitas coisas com JavaScript, é bem importante. Então aqui eu já deixei preparado umas coisinhas. Na real, só coloquei 2 imagens. O nosso site vai se basear no Homem-Aranha, então coloquei essas 2 imagens para em algum momento usar elas. Aqui eu tinha feito já o exclamação para aparecer a estrutura básica da HTML. E essas coisas aqui você não precisa se preocupar muito, é mais por dentro ali do HTML, precisa das especificações, mas para a gente usar a estrutura básica a gente não precisa se preocupar muito. Aqui já é importante, o title. Eu vou agora usar uma extensão que eu tinha baixado com vocês, que é o Live Preview, que a gente ativa ela aqui na superior direito, Show Preview, tem a lupinha. Então aqui só de clicar já aparece pra gente, tudo bem, é uma tela em branco, até porque a gente não fez nada.
Então, se por exemplo colocar um P de parágrafo aqui e escrever um oi, já vai atualizar. Só para mostrar para vocês que realmente é o site que a gente está trabalhando. Então, vamos começar pelo head aqui, vamos fazer de cima para baixo, mais fácil. O head está escrito document, o title, que é aqui em cima, está especificando aqui. Então, como eu vou criar um site do Homem-Aranha, eu vou escrever Homem-Aranha, básico. E ali em cima vai já atualizar o site do Homem-Aranha. Então, é aqui que o nome do site a gente atualiza por aqui, é bem tranquilo. E aqui eu quero colocar uma imagem. Então, quando sempre a gente for colocar a imagem aqui no head, a gente tem que trabalhar com um link, que você vai meio que é um link que você vai mandar para ele. E esse link tem que estar dentro da pasta, que é a imagem. A imagem é considerada um link. Então aqui no Style Sheet a gente coloca como icon, porque é o ícone que a gente quer colocar uma imagem. E aqui a gente vai puxar da pasta de imagens. Não sei se vocês separaram, mas eu criei uma pasta. Então, tipo, quando você clica em folder, ele cria essa imagenzinha de pasta. Dentro da pasta website, eu criei uma pasta de imagens. Vocês sempre vão querer estar criando isso. Por quê? Fica mais organizado e melhor do que, tipo, por exemplo, ter 3 documentos de código e uma imagem aqui no meio. Você não vai querer ter isso. Sempre crie uma imagem longe dessa pasta, entendeu? Cria uma pasta só para as imagens. Então aqui, para chamar essa pasta, a gente escreve o nome da pasta, traço e o nome do que a gente quer trabalhar. O que é o icon que eu vou colocar é o Five Icon. Beleza? Então aqui não atualizou ainda, mas aqui não vai atualizar mesmo. O que vai atualizar vai ser quando eu criar no Live Preview. Então eu vou abrir o Five Server, clicar na página HTML e aqui em cima já vai estar mostrando pra gente a imagem do Homem-Aranha, beleza? Esse é um problema no Live Preview, ele realmente não mostra a imagenzinha aqui, mas tanto faz também, pra gente não é muito importante colocar. Agora o que a gente vai estar querendo fazer no head também é linkar o nosso CSS. Então, de novo, deixa o Style Sheet aqui, mantém. No href, que é sempre um link, você vai colocar o nome do arquivo. Então, você vai querer colocar estilo CSS. Isso daí no head. E no body, você vai chamar o JavaScript, escrevendo script src, que é a forma de colocar o link, lógica.js. No HTML existem diversas tags. Tags, no caso, seria tipo P, o A. Tá mostrando aí na tela quais são as tags. Você não vai querer decorar elas. São diversas, inúmeras, e você vai ter que ir pesquisando quanto mais você for ser mais específico. O importante para você saber são as tags H1 até H6. E a ideia delas é que o H1 é um texto muito grande, enquanto o H6 é um texto bem pequenininho. Então o H3 vai ser um texto mediano, o H2 vai ser um texto grande também, e segue nessa ordem crescente. Vai querer saber o P, que é um parágrafo. Vai querer saber o A, que é um link. Então novamente o href aparece aqui. Aqui você vai escrever alguma coisa e vai ser um link quando você clicar. E o de imagem, que você só coloca uma imagem no source. Então, e essas vão ser que a gente vai trabalhar hoje. Então aqui, vamos criar o primeiro um H1. Vai ser o título do nosso site. Homem-Aranha. Bem simplório. E vamos criar um parágrafo escrito o amigo da vizinhança. E aqui eu vou adicionar uma imagem também. A imagem ela é bem diferente. Você viu que a estrutura do HTML ele sempre tem uma tag de abertura e a de fechamento. Sempre acontece isso. Agora a de imagem é só uma de abertura, até porque não tem nenhum texto que você vai colocar na imagem, é só a imagem em si. Então ela não tem um fechamento, ela por si só abre e fecha. Novamente no source, igual eu tinha explicado para vocês, vamos chamar imagens, traço e o PNG do Homem-Aranha. Lá no Live Preview já atualizou. E cara, ficou muito grande, realmente muito grande. E o bom é que a gente pode diminuir o tamanho por aqui mesmo. High é altura em inglês e o width é largura em inglês. Então aqui você vai passar parâmetros para eles em pixels, para você saber qual que é o tamanho que você quer trabalhar. Então aqui eu vou usar 200 pixels de altura e o width vou manter assim como está mesmo, deixar alto. Tá bonitinho, eu gostei do tamanho que está por aqui. E agora eu acredito que eu vou colocar só isso por enquanto. Vocês vão entender por que eu por enquanto. Vamos aqui no nosso estilo.css, que agora a gente vai começar a trabalhar com ele. O CSS, normalmente você vai estar usando ponto algum nome. Isso daqui se chama uma classe.
Essa classe você vai chamar normalmente aqui nenhum de uma tag. Então, tipo, você vai chegar na tag H1, chamar uma classe, dar um nome para essa classe, então, tipo, nome. E para você poder atualizar essa classe no CSS, você tem que chamar o ponto nome. Abre e fecha colchete. E aí você já pode, tudo que você mexer aqui, vai modificar a classe do H1, porque foi o que deu o nome. Então, se eu colocar um color aqui, blue, por exemplo, você vai ver que a cor do texto já modificou. E isso é muito legal, porque você pode colocar diferentes classes. Então, tipo, aqui eu vou colocar uma classe diferente. Aqui eu vou colocar uma classe teste. E aqui eu vou colocar criar novamente ponto teste. Esse é um background color, que no caso é cor de fundo vermelha. E vai ficar tudo vermelho aqui atrás. Então, com o CSS você pode criar várias classes, várias coisas. Você pode fazer tudo que você quiser em questão de estilo. Você pode estilizar tudo que você quiser. O que eu vou querer fazer aqui, cara? Centralizar esse texto. Vocês estão vendo que esse texto está bem no canto. Então, para centralizar, a gente usa um bem tranquilo, que é Text Align, que é alinhamento de texto, Center. Vai centralizar o texto. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa para o teste. Então, centralizamos os dois textos aqui. E esse azul está me incomodando. Vou colocar vermelho, porque é o Homem-Aranha do vermelho. Então, vamos manter por aqui. Beleza. E agora, essa imagem, cara. Você também pode chamar no CSS somente o nome da tag. Então, se por exemplo, eu apagar o teste aqui e colocar só um P, vai funcionar. Porque o P é a única tag que eu estou mexendo aqui, só tem um P. Então, se eu criasse outro P aqui também, ele teria a mesma configuração, todos os P's. Por isso que você nunca vai estar querendo usar isso. Muito dificilmente você vai querer chamar pela própria tag. Porém, na imagem, a tag talvez seja interessante. Você pode tentar dar um text align aqui nela para centralizar, certo? Errado. Você não vai conseguir centralizar essa imagem, porque ela é uma imagem, ela não é um bloco de código. Porque quando você vai no site aqui, por exemplo, você clica em inspecionar, você clica aqui nessa setinha, você vai ver que tudo isso daqui são blocos. Bloco, e a imagem não é um bloco, a imagem é só ela por si. Aqui é um bloco, aqui é uma box que a gente chama, e a imagem não, a imagem é só a imagem em si. Então, você não consegue dar um text align nela, porque primeiro ela não é o texto, e segundo você não consegue centralizar ela apenas com isso. O que você precisa fazer? Você tem que fazer com que ela se torne um bloco. E aqui que entra as divs. A div vai criar um bloco para você. Você vai colocar essa aqui dentro dessa div, certo? Então agora temos um bloco, a imagem virou um bloco. A div, vamos dar o nome da classe para ela de centralizar. Bem tranquilinha. Vou dar um ponto centralizar. Text align center, como eu disse. E agora, como você tem uma div, isso aí é considerado um texto. E agora você consegue centralizar essa div. Agora vamos adicionar um pouquinho de lógica para esse site. Esse site está bem simples, mas acho que deu para passar a ideia do CSS. Você pode estilizar o quanto que você quiser. O high e o widget que eu tinha colocado para a imagem também pode ser colocado para o bloco. Então, por exemplo, se eu colocar uma high de 10 pixels, vai diminuir o bloco. Colocar um widget aqui menorzinho, vai diminuir bastante o bloco. Então, essa ideia, ela acompanha os dois, entendeu? Então, aqui, ó, 100 pixels vai acompanhar, beleza? Mas eu vou deixar no alto para vocês verem aqui. E você pode fazer muitas coisas aqui, você pode fazer várias alterações. Agora a gente vai adicionar um pouco de lógica. Aqui eu já tinha deixado o código, mas eu vou apagar para você fazer outra coisa. Então eu estava testando para ver se estava funcionando. Então aqui eu vou adicionar um input. Para quem não sabe, o input é o que coloca o texto. Para você adicionar normalmente o input, tem uma coisa escrita dentro. Então, quando está apagado aqui, ó, tem escrito Search Docs. Isso aqui a gente chama de placeholder. Então, a gente vai estar escrevendo aqui dentro um placeholder. Por exemplo, digite seu nome. Vamos querer trabalhar com digite seu nome. E aqui a gente vai adicionar um botão. É outro tag importante de lembrar, que só cria um botão. Aperte aqui. Então, trabalhar um pouquinho mais de CSS, vamos deixar esse botão bonitinho. Primeiro, a gente pode clicar. Aqui eu vou usar logo a tag botão, porque só vai ter um botão no site.
Vou mudar a cor dele para vermelho para ficar na estética do Homem-Aranha. Então background color red, a color que é só sobre o texto vai ser black. Aqui a gente pode sempre trabalhar em respeito à palavra em si, as letras. Sempre que você for trabalhar com as letras, você vai usar fonte primeiro. Então aqui tem font family que muda a fonte, font size muda o tamanho, weight muda quão negrito ele está ou não, estilo, várias coisas. Eu vou trabalhar com font weight, escrever bold para ficar em negrito. Então fica bem em negrito aqui. E aqui eu vou colocar um border radius, que significa dar uma achatada do botão. Então é o raio da borda. O botão até a borda, eu vou colocar 10 pixels que vai achatar. Se eu colocasse 50%, ia deixar uma bola. Aqui, ó. Ia deixar como se fosse bem achatado. Eu gosto de deixar só os 10%, só para deixar achatadinho, não ficar retângulo em si. E eu vou fazer a mesma coisa com o input. Esse border radius eu sempre gosto de colocar, porque eu acho que fica bonitinho, então vou colocar aqui no input também. Input, mas você vai ajustando quanto que você gosta. Para mim acho que ficou muito grande, então vou colocar 7 pixels só para ter. Aqui o background color, sei lá, vamos colocar um green só para vocês verem como que vai ficar. E o color em si vai ser black para ficar uma cor preta de seu nome em si. Sei lá. Só tô testando cores, não é para deixar bonito, só para mostrar pra vocês o que dá para fazer com isso. E aqui é a mesma ideia, você consegue aumentar esse negócio. Então, se eu colocar 100 pixels, vai ficar grande. Se eu colocar 50 pixels, vai ficar um tamanho menor. Enfim, vou deixar 20 pixels aqui para deixar um tamanho, então eu sei que vai ficar legal. E, considerando a ideia de div, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma div, adicionar os dois componentes dentro dessa div e vou colocar a class para eles centralizar. Vocês entenderam o que eu fiz? A class centralizar já está centralizando com o text align, certo? A gente fez daqui para a imagem. Se eu colocar os dois componentes dentro dessa classe de novo, eu vou estar centralizando tudo. No JavaScript, a gente vai estar querendo usar funções. Por quê? Qual que vai ser minha lógica? Eu vou ter um botão aqui, eu vou digitar meu nome, por exemplo, Felipe. No que eu apertar o botão, o site vai me falar alguma coisa. Então a gente vai ter que usar uma função, function, ao clicar. Esse aqui é o nome da função. E a função ao clicar vai fazer alguma coisa pra gente. Ao clicar vai acontecer alguma coisa. Então a gente vai ter que no nosso HTML aqui, no nosso botão, a gente vai dar no nosso botão aqui, a gente vai colocar onClick, que significa ao clicar. E ao clicar ele vai fazer alguma coisa, ele vai chamar uma função, que ele vai chamar a função ao clicar, que é o nome do nosso na JavaScript. Então ele vai chamar essa função ao clicar. Então, onClick do botão, ele está chamando a função ao clicar. Óbvio, não está fazendo nada porque a função ao clicar está vazia. No nosso JavaScript, a gente vai estar querendo criar uma constante. Por quê? Ao clicar, qual que é a lógica do site? Ele vai armazenar o nome que vai estar escrito aqui em alguma variável e vai apresentar falar com uma fala usando esse nome. Então a gente precisa armazenar esse nome. Como que a gente vai armazenar aqui? Numa constante, ou seja, ela não vai ser mudada. O constante vai chamar o nome e é aqui que entra o pulo do gato. A gente vai estar chamando esse nome e para puxar algum nome do HTML, você tem que usar o código document get element by id, ou seja, pegar o elemento por id. Eu não falei para vocês, mas id é como se fosse uma classe. A gente tem a classe e tem o id. Você pode também atualizar o seu CSS por id, ou você usa o id principalmente também para você chamar no JavaScript. Então, como a gente está pegando por id aqui no JavaScript, a gente precisa que o input tenha um id para poder pegar o valor do input. Então, aqui no input eu vou dar um id de name. Vou chamar de name. Então, aqui ó, vamos chamar uma constante nome que vai pegar um documento pelo id de nome name que vai armazenar um value. Perfeito? Value. E a minha ideia é aparecer sabe aquelas quando dá alguma coisa errada no site, aparece uma tela preta aqui? É isso que eu quero que faça acontecer. Então, para aparecer isso, é alert o nome. Então vai dar um alert.
E para chamar o nome do alert, você só escrever o alert. Então, o que está acontecendo aqui? Um clique, então quando o botão for clicado, vai chamar a função ao clicar. E a função ao clicar vai armazenar o valor que estava no input e vai aparecer um alerta aqui na tela, que vai ser qual que vai ser o alerta que eu quero fazer. Como é um site do Homem-Aranha, não tem como eu deixar de fora. Com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Beleza? Então, por enquanto, só para testar com vocês, quando a gente só vai chamar esse alerta, só precisa disso daqui. Tava com igual, por isso que tá dando errado. Então, quando a gente abrir novamente nosso site, página HTML, quando a gente clicar Felipe, vai aparecer com grandes poderes, com grandes responsabilidades. Mas não está aparecendo meu nome aqui. E é óbvio que não está aparecendo meu nome, porque eu não chamei o meu nome aqui. Eu não usei a constante que a gente trabalhou aqui, que é o nome. E como que eu vou trabalhar com ela? Tem o nosso texto. Sempre que você quer trabalhar com constante, você não vai colocar ela dentro do parênteses. Os parênteses só usa para um texto normal. Você vai adicionar um mais nome, que é o nome da constante que a gente criou, mais, sei lá, quero terminar o texto com exclamação. Lembra sempre de deixar espaços entre eles, porque sem espaço vai acontecer isso daqui, ó. Vai ver, sem espaço, eu vou trabalhar com o Felipe, cliquei, vai ficar bem assim. Então, quando eu coloco um espaço entre eles, olha o que acontece aqui. Felipe, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, Felipe. E a gente conseguiu criar bem tranquilinho o input. Ao apertar o botão, aparece pra gente esse alerta. E com JavaScript a gente pode criar muita coisa. A gente pode fazer soma, tipo, eu criar dois inputs, colocar dois valores e ao apertar o botão fazer uma soma, assim que faz as calculadoras, muitas calculadoras online. Ou eu poderia clicar para aparecer aqui embaixo, criar mais um parágrafo. Aqui eu quis escolher criar essa caixinha preta. E a estrutura é essa. O HTML estruturou a página, o CSS faz a estilização dela e o JavaScript faz a lógica. Ele faz ficar interativa com o usuário. Óbvio, esse site foi bem simples, foi bem tranquilo de ser feito. Fiz aqui em 20 minutinhos, não sei quantos. Mas é só para vocês terem uma ideia de como que faz. Eu nem usei tantas classes, tantas coisas, foi só o básico mesmo, para vocês aprenderem o básico e como criar o primeiro website.